bem-vindos ao canal Droga e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e tenho uma experiência na área de política sobre drogas, principalmente na questão da gestão pública, de políticas públicas. E por conta disso, houve a ideia de criar esse canal para que você tenha, de fato, informações e trocas de experiências com pessoas engajadas nas políticas sobre drogas, sobre vários aspectos. E hoje, com muita honra, assim, com muita felicidade, eu estaria aqui batendo um papo, conversando com uma pessoa muito especial que eu conheci, eu estava comentando agora há pouco com ele, num evento onde ele realmente me tocou, me deixou muito emocionada no dia que eu o conheci pessoalmente. É o Luiz Fernando, que é do grupo Amor Exigente. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso canal Droga e Sociedade. Obrigado, Cleuda, obrigado pelo convite. É mais uma oportunidade que você está dando para o Amor Exigente, mostrar o seu rosto, mostrar um pouquinho do que é este programa de qualidade de vida e proteção social, no qual eu acredito muito e que funciona, que dá certo. E como estamos falando de política sobre drogas, ainda com a importância de que é absolutamente gratuito. Isso. Então, eu gostaria muito mesmo de poder falar sobre este programa que salva vidas, que salvou a minha vida. Eu conheci esse programa há 18 anos atrás. Eu sou pai de 4 filhos. Na época, 3 estavam fazendo uso de drogas, álcool, maconha e outras drogas que talvez eu nem tivesse conhecimento na época. E eu e minha esposa ficamos desesperados, começamos a buscar ajuda em vários segmentos da sociedade, psicólogos, psiquiatras, na igreja que frequentávamos, no clube social que frequentávamos, até que chegamos ao Amor Exigente. E ali entendemos um pouquinho do que estava acontecendo com a nossa família e de que seria necessário que nós tomássemos algumas atitudes em relação ao que estava acontecendo. E essas atitudes, elas só puderam ser possíveis depois que nós entendemos o processo. Então, quando você diz que você tem um canal para levar informações a respeito de políticas sobre drogas, de sociedade, de comunidade, de família, eu vejo que isso é realmente muito importante, viu, Gleuda? Parabéns pela sua iniciativa. Porque informação é muito importante. As famílias, quando são acometidas por esse problema, elas se desesperam. Primeira pergunta que vem é uma pergunta que traz uma questão muito complicada, que é o sentimento de culpa. A pergunta é: aonde foi que eu errei? Afinal de contas, eu e minha esposa tínhamos nos preparado para ter uma família que desse certo. Nós investimos nas melhores escolas, investimos nos melhores tênis, nos melhores tratamentos, nos melhores passeios, e queríamos que os nossos filhos pudessem se tornar pessoas boas, pessoas produtivas. Tínhamos este pensamento e de repente nos vimos diante da questão do uso e do abuso de drogas dentro da nossa família. Então veio essa questão: aonde foi que eu errei? E muitas famílias fazem este questionamento, e o Amor Exigente vem com alguns princípios. Afinal de contas, este programa é baseado em princípios comportamentais, 12 princípios comportamentais, e um deles nos diz que a questão das drogas na nossa sociedade, que hoje eu considero uma epidemia, ela tem a ver muito mais com a sociedade, com a comunidade, do que com as próprias famílias. Afinal de contas, há famílias que agem das mais diversas formas na educação dos seus filhos e nenhuma delas está livre de que a droga venha fazer parte. Até há uma fala interessante que diz: droga mal educada entrou na minha casa sem pedir licença. E isto vai acontecendo. Então, as famílias precisam ter consciência de que elas não têm culpa disto ter acontecido. É claro que na educação dos nossos filhos, nós temos muitas responsabilidades e precisamos ter um papel claro de pai e de mãe dentro
da educação dos nossos filhos muito assertivo, no sentido de exercermos este papel sem medo. Muitos pais hoje, como eu, há muitos anos atrás, tinham a ilusão de que deveriam ser colegas, amigos dos seus filhos e não assumiam o papel de autoridade diante dos seus filhos, no sentido de dar regras claras, de dar limites, de aprender a dizer: você já tomou aquela vitaminazinha de 3 letras, né? Não, né? NaOtil. É uma vitamina que é interessante na educação dos filhos. Mas eu e minha esposa não sabíamos fazer este não sabíamos dizer este não, com medo de perder a amizade e o coleguismo dos nossos filhos. Então, chegamos ao Amor Exigente com esta questão e aprendemos que lá nós não poderíamos nos sentir culpados, porque a culpa imobiliza e a culpa nos torna sem ação. Então, fomos convidados a nos libertar desta culpa. Fizemos o que fizemos, porque era aquilo que nós sabíamos fazer. Eram os instrumentos que nós tínhamos à época. Mesmo nesta questão que eu lhe falei, que nós buscamos dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, talvez não tivéssemos tido a percepção que entre estas coisas do bom e do melhor precisaria de limite, precisaria ter os nãos também, para que eles aprendessem a lidar com frustrações. E a partir do momento que fomos muito permissivos, entendemos que nós os expusemos a riscos muito grandes. Gosto de ser claro e dar exemplo. Por exemplo, quando eles se tornaram adolescentes e pediam para ir às baladas com 13, 14 anos, baladas que eu sabia que com certeza haveria álcool presente, como, por exemplo, um dia que a minha filha mais velha pediu autorização para usar o fumódromo da escola. Ainda naquela época, escolas tinham fumódromos e eu não soube dizer não, porque ela veio com um argumento que se eu não permitisse que ela usasse na escola, ela ia usar na escola. Então, foram informações e foram mudanças de comportamento que o Amor Exigente, que é realmente este programa extraordinário, foram acrescentando à minha vida e eu fui tendo que ter mudanças no meu comportamento. Mas desculpa, Cleuda, pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta da questão mesmo do Amor Exigente, que a gente pode dizer que o programa Amor Exigente ele tem uma relação direta de apoio familiar, no sentido de que como se fosse tipo um grupo de assessoramento. Ele dá uma ajuda familiar no sentido de orientação de como a família deve, os pais ou os filhos, como eles devem se proceder dentro da relação intrafamiliar e extrafamiliar. Tem um pouco a ver isso ou não? Na verdade, é tudo isso que eu falei, é tudo isso que você falou e muito mais. Porque ele traz informações, ele dá orientações, mas ele acompanha semanalmente o familiar a tomar atitudes, a enfrentar crises, e ele dá este apoio. Por isso que nós somos, Cleuda, um grupo de porque o Amor Exigente faz o acompanhamento semanal, induzindo que as pessoas mudem o seu comportamento. Então, esta é a mágica do Amor Exigente. Nós estávamos conversando antes de você iniciar esse processo de gravação aí da nossa fala, que muitas pessoas dizem assim: mas é o meu filho que está usando drogas, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu irmão que está usando drogas, por que eu tenho que ir a um grupo de apoio? E na verdade é isto mesmo, porque enquanto o seu familiar, o amado da sua família, está fazendo uso de drogas, ele está inconsciente de que ele está adoecido. E raramente, a não ser que ele tenha tido um prejuízo muito grande, ele raramente vai buscar um tratamento. Porque se a droga está lhe dando prazer, se ele tem um grupo social que apoia isso, incentiva e faz uso junto, ele não vai buscar o tratamento. Então é preciso que alguém que esteja convivendo com isso, mas esteja fora deste grupo que ele está pertencendo, possa ir buscar apoio para fazer as mudanças no comportamento do familiar e, a partir destas mudanças,
induzir a mudança do comportamento do outro. Então, com clareza, eu já falei aqui de 2 princípios interessantes do amor exigente. O 5º princípio básico, que é a culpa, que imobiliza, enquanto você está se sentindo culpado, você não faz nada. E o princípio subsequente, que é a mudança de comportamento, que é o pulo do amor exigente, que forma que quando nós mudamos o nosso comportamento, o outro muda todo. Então, quando você coloca regras, quando você limites, quando você dá consequências quando a regra não é cumprida, aí há a perda que o dependente químico precisa ter para buscar o tratamento. Então, o amor exigente é isso, é tudo isso e muito mais, Gleuda. Ô Luiz, você está falando essa questão do comportamento e eu me remeteu a uma história que de uma vez uma pessoa conversando comigo e que eu até orientei, como eu comentei com você, eu oriento, todo mundo fala, gente, procura Amor Exigente, porque lá, de fato, é um grupo de mútua ajuda, tem várias regiões das cidades, no estado de São Paulo e em outras regiões do país também, é um grupo gratuito, né, as pessoas às vezes não têm condições, então pode frequentar, então é bem interessante mesmo, né, essa discussão. Mas eu estava lembrando de uma história de uma mãe que eu tinha sugerido ela acompanhar o Amor Exigente aqui perto da freguesia, onde eu moro, e uma vez ela entrou em contato comigo e falou assim, nossa, Gleuda, é muito bom. Só que ali eu entendi que eu não tinha mais que dar o dinheiro para o meu filho comprar a droga, né? E eu falei, mas você que dava o dinheiro? Ele falou, não, mas se eu não desse, ele iria roubar. Então, para ele não roubar, eu comecei a dar dinheiro para ele usar a droga. E eu percebi que eu estava realmente, não estava ajudando meu filho, eu estava prejudicando. E foi o Amor Exigente que abriu meus olhos. E aí, você contando isso agora, a questão de comportamento, me lembrou um pouco essa história, né? Quantas e quantas mães, né, acham que estão fazendo bem, estão ajudando o filho nessa questão da dependência química, que sabe que ele é dependente químico, mas tenta, achando que está protegendo e, na verdade, está prejudicando o processo dele, né, Luiz? Acho que queria que você falasse um pouco disso, né? Quantas mães hoje que agora podem estar nos assistindo e falam, poxa, eu achei que eu estava agindo certo, mas, na verdade, eu estava sem orientação correta, né? É isso mesmo, essa história é emblemática, não é? E como essa, nós conhecemos milhares de outras histórias que o familiar acaba entrando num processo que nós conhecemos como facilitação. Então, o que é o familiar facilitador? É isso, ele acaba comprando a droga do seu filho. Muitas vezes, mães de adolescentes chegam ao grupo queixando-se que o filho está usando drogas. E aí uma das perguntas básicas é essa, mas quem está pagando a droga do seu filho? É claro que o grupo de amigos pode, em um momento ou outro, fornecer a droga gratuitamente, por amizade, entre aspas, né? Porque isso não é muito ser amigo, né? Mas por companheirismo, etc. e tal. Mas isso não vai durar para sempre. Ele vai buscar na família o recurso para fazer a compra da droga. E o familiar, mesmo sabendo que ele vai fazer este processo de compra, ele acaba dando exatamente por este medo, não é? Medo, e se eu não der, ele vai roubar, e se eu não permitir que ele use em casa, ele vai usar na rua e a polícia vai prender, se ele, enfim, é o famoso medo do ser, né? E o Amor Exigente, ele vem nos dizer que nós não podemos ter medo neste processo de busca de recuperação. Sabe, Gleuda, o Amor Exigente foi fundado em 1984 aqui no Brasil. Ele é um programa norte-americano dos anos 60, 70, e ele chegou ao Brasil pelas mãos de Paulo Ram, que é o fundador da primeira comunidade terapêutica em Campinas, na Fazenda do Senhor Jesus. E esse programa chegou exatamente para trazer tratamento para a família do dependente químico, porque a família, ela não era inclusa no tratamento. Mesmo quando o Padre Haroldo começou, lá na década de 80, ele tratava o dependente químico, e ele percebeu que o dependente químico voltava para casa e recaía. E ele foi atrás de algo que pudesse tratar a família e encontrou o Amor Exigente. Então, essa questão do medo do EC é uma coisa que Padre Haroldo das famílias frequentadoras de Amor Exigente com um lema simples. Ele diz para os pais: medo de nada, só amor. Você tem que amar o seu filho.
Se você tiver medo de perder o seu filho, você vai acabar perdendo. Você tem que ter a coragem de dizer não, de não facilitar, e nisto surge uma enorme possibilidade de busca de recuperação, de busca de tratamento. E aí são muitos os tratamentos, e você, como uma especialista aí em política sobre drogas, pode dizer muito melhor do que eu, que sou apenas um familiar, que as famílias têm como recurso. Mas a pior coisa é a gente viver com a cabeça enterrada na areia, como se fosse uma avestruz, fingindo que nada está acontecendo. O amor exigente nos encoraja. Por isso que é importante, Gleuda, eu sou seu fã quando você diz que acaba indicando o amor exigente para as pessoas que estão enfrentando esse problema, em especial se elas estão começando a enfrentar esse problema agora, mas em qualquer nível. Sim. Porque fazemos prevenção dentro do amor exigente. A prevenção primária, primária, que trabalhamos o amor exigentinho, não é? Os princípios comportamentais para crianças antes que coisas ruins aconteçam. E trabalhamos a prevenção secundária quando, como foi no meu caso, os adolescentes começam a fazer uso de drogas e a família não sabe lidar. E a prevenção terciária, quando é necessário o tratamento, tudo é prevenção. O amor exigente é um grupo que trabalha a prevenção. Luiz, eu queria te fazer mais uma pergunta mais relacionada à questão do amor exigente, porque eu sou fã, né, do amor exigente, porque eu acho que, de fato, as políticas públicas, os processos de tratamento para o dependente químico, ele é muito focado na dependência química e na pessoa, né? E esses grupos, né, eu falo do amor exigente, mas tem o grupo AA, tem o Al-Anon, tem também o Face e Voz, mas esses grupos de mútua ajuda, eles dão suporte de contexto, né, familiar e social, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante e colocar essa condição, né, de que a pessoa que está lá, que, claro, é um transtorno, tem um agravo de dependência química, mas que a família também tem que se preparar para lidar com o seu dependente químico. E se preparar tem um pouco a ver com essa questão, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, na dinâmica do Grupo Amor Exigente, se há também a acolhida ao próprio dependente químico, né? Então, a gente está falando aqui das famílias, de orientação e suporte, mas o próprio dependente químico, tem momentos que eles ficam juntos, né, o familiar, tem momentos que são separados. Explica um pouco para a gente essa dinâmica, porque a gente poderia também orientar o próprio dependente químico, se a família não for, ele mesmo procurar ajuda, né? Isso mesmo, às vezes a família está mais adoecida que o dependente químico, e muitas vezes isso é comum acontecer, e ele mesmo que tem que partir para buscar ajuda e depois carregar a família para o tratamento. Sabe, muitos dependentes químicos não conseguem entrar em tratamento porque a família não permite, porque continua ali na facilitação, continua na manipulação, então acontece o inverso. E dentro da instituição do Amor Exigente foi exatamente isso que aconteceu. Então eu estava contando um pouquinho da história que o Amor Exigente surgiu pelas mãos de Padre Haroldo para tratar a família, mas logo depois começou também a perceber que ele deveria tratar a família como um todo. O amor exigente, tratar a família como um todo. Então, acolhe os dependentes químicos, sim, também, numa ação chamada Sobriedade com Amor Exigente. É uma sala paralela à sala de família. A maioria dos grupos inicia a reunião junto, a família toda junta, o dependente químico e o familiar, aonde se faz um momento de espiritualidade, onde se faz uma apresentação, e depois as famílias e os dependentes químicos se separam em salas paralelas, fechadas, aonde um não vai saber o que o outro está falando, porque nós temos o sigilo, que é um princípio interessante, não somos anônimos, mas praticamos o sigilo. E você não tem noção, Gleuda, como o amor exigente pode ajudar o dependente químico na sua recuperação. Porque exatamente os nossos princípios, eles falam muito para o amor exigente, para o dependente químico, perdão. Um princípio, por exemplo, que nós trabalhamos é a questão da humanidade, de nós nos sentirmos gente, que não somos capazes de tudo, que os nossos recursos são limitados. Isso vale para o familiar, mas em especial para o dependente químico.
Ele precisa se perceber impotente diante de muitas coisas, tirar a capa de super-homem, tirar a capa de Mulher Maravilha e saber que aquilo que está acontecendo com ele pode o levar à morte. Afinal de contas, você, melhor do que ninguém, sabe que essa doença crônica ela pode levar a óbito. Então, ele tem que reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele precisa de um grupo de apoio que vai acolhê-lo, vai ser empático com ele. É tão bom quando os iguais conversam, Gleuda, você não tem noção. Fica horizontal a conversa, não é? Não vai ser ali um psicólogo, um psiquiatra falando, vai ser alguém igual a ele, com as mesmas dificuldades, que vai trocar uma experiência. Amor exigente é troca de experiências, não é? E não há julgamento. Então, eu sou fã de grupos dessa ação do amor exigente, que chama Grupo de Sobriedade com Amor Exigente. Muito legal. E tem um outro grupo interessante dentro do amor exigente, sabe, Gleuda, que é o grupo de cônjuges. É uma outra ação do amor exigente. Então, além de tratar a família como um todo, muitas vezes nós mantemos em uma sala separada os cônjuges, as esposas e os maridos dos dependentes químicos, porque é um enfoque diferente. Nós vamos trabalhar os mesmos princípios, ou seja, a mesma metodologia, a mesma programação do amor exigente, mas com um enfoque diferente. Muitas vezes a mulher do dependente químico acaba confundindo os papéis e ela o trata como um filho. E o amor exigente vai então trazer informações e vai trazer a recomposição da pessoa. Luiz, muito importante isso que você está colocando, né? Que é essa questão da relação do casal, né? No processo da dependência química, e que muitas vezes a mulher acaba assumindo outro papel, né? Dentro da relação da própria dependência química, claro, provocada por vários fatores, e ela às vezes não se dá conta, né? Que está assumindo esses outros papéis, né? Então é o que eu diria assim, o cair a ficha. Eu acho que o grupo ajuda a esse cair a ficha, né? Muito interessante isso que você está dizendo também. Aí é uma questão de orientação mesmo, que fica aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que está passando, às vezes nem tem conhecimento que está passando por essa situação, mas tem algumas dúvidas. Aí o caminho é o amor exigente também, né? Dessa relação entre marido, mulher, esposa, né? A gente busca dentro do amor exigente, Gleuda, transformar as nossas famílias em famílias terapêuticas. Na família terapêutica, as pessoas assumem o próprio papel. O pai é pai, a mãe é mãe, a esposa é esposa, o filho é filho. Porque o que a gente percebe, e você deve ter visto muito isso na sua caminhada nessa questão de dependência química, o que a gente percebe é que os papéis ficam confusos nessa hora. E muitas vezes o filho quer ser pai do dependente químico, que é seu pai. Muitas vezes a esposa quer ser mãe daquele dependente químico. E isso não ajuda, porque impedem que o dependente químico viva o seu próprio papel, se torne protagonista da sua própria vida, busque autoestima, busque autoconhecimento, que os princípios do amor exigente trazem. Nós dizemos que os 6 primeiros princípios, eu já disse que são 12 os princípios do amor exigente, os 6 primeiros eles buscam trazer este resgate da autoestima, esse resgate do autoconhecimento, para que a pessoa tenha forças para depois tomar atitudes, enfrentar crises e tudo mais. A família terapêutica também, Gleuda, é uma família cooperativa e disciplinada. Tá. É muito importante. A família do dependente químico, infelizmente, as pessoas que estão nos ouvindo vão se reconhecer se estão vivenciando esse problema. É uma família onde está tudo muito sem limite, está tudo sem disciplina, está sem cooperação, há sempre um sobrecarregado, um folgado, e o amor exigente vai trazendo uma reconstrução de vida. Para manter esse equilíbrio, né? É uma harmonia que faltou em determinado momento, mas sem apontar culpados, apenas buscando essas mudanças importantes que são fundamentais. E aí é para a vida de todo mundo. Olha, eu sou tão fã do amor exigente. Eu também, viu, Luiz? Eu também. Ô, Luiz Fernando, uma coisa que você está colocando aqui e também me remeteu uma lembrança, são situações
que a gente escuta muito, né? Quando fala o familiar, ele usa a expressão assim: não aguento mais, estou desesperado, preciso resolver esse assunto rápido, né? Então, geralmente o assunto é: quero internar o meu marido, meu filho, porque ele já entra num processo que ele está sufocado com essa vivência. Então, muita gente também que passa por isso fala assim: olha, eu estou no meu limite, né? Então, acho que vamos dizer, essa retaguarda do Amor Urgente também dá um pouco esse alívio, né? Reequilibrar os caminhos, né? Acho que isso é interessante que você está dizendo, porque de fato muita gente passa por isso assim no limite, né? Fala: olha, não estou aguentando mais, o conflito começa a se agravar, e aí se você não dá esses parâmetros, a pessoa perde realmente as condições, né? Que aí é onde gera os rompimentos familiares, os conflitos, né? É isso mesmo, Gleuda. E sabe outra coisa que eu penso que é muito interessante no grupo de auto e mutuajuda, no grupo de apoio? É você perceber que aquilo que você está vivenciando, muitas outras famílias também estão vivenciando. Porque às vezes você chega achando que você está no fundo de poço, e aí você ouve histórias que são muito mais graves que a sua. Assim como ouve outras que são mais ligeiras. Mas aí você percebe que você não é a única pessoa onde aconteceu isso, né? Porque, de fato, infelizmente, nós estamos vivendo uma epidemia de drogas no nosso país, no mundo como um todo, não é? E nós temos que aprender a lidar com isso e, em especial, a fazer prevenção das nossas crianças pequenas, né? Como que prevenção primária é uma coisa que deve constar sempre em políticas públicas sobre drogas. Então, isso tudo é informação, porque as pessoas elas vão chegar ao grupo de apoio, infelizmente, quando o filho está no crack. Tá. Raramente chega alguém que vai porque o filho está bebendo muito ou porque está fumando maconha. E só que tudo é um grande processo que começa muitas vezes pelo álcool, não é? Começa muitas vezes pelo pai molhar a chupeta na espuminha da cerveja, começa muitas vezes por todas as festas familiares ter na mesa um vinho, um álcool, uma cervejinha no Brasil, que aí chegaram à conclusão que cerveja não é álcool. Veja como às vezes as coisas são tão mal explicadas, não é? E aí vai criando uma família que aceita o álcool, que aceita o tabaco, que aceita a droga de uma maneira geral. Mas você sabe o quanto isso pode causar de prejuízo, não é? Um dos lemas mais importantes do Amor Exigente, que é: não fique só. Sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos a nossa força. Se você tiver a percepção que dentro da sua família está havendo um abuso de álcool, por exemplo, de tabaco ou de qualquer outra droga, não se acomode. Não aceite isso. As drogas lícitas também são terríveis e você vai chegar a um grupo de apoio que vai poder te dar informação e que vai poder permitir que você mude o seu comportamento ou como dependente químico ou como codependente. Falando um pouco isso, né? As pessoas procurarem os horários do Amor Exigente, cada grupo tem um horário diferente. Só nessas considerações finais vai dar essa orientação, tipo, quem está precisando, como procurar o Amor Exigente, né? Que bom, Gleuda, obrigado pela oportunidade de falar. Então, gratidão mesmo. O Amor Exigente, ele pode ser encontrado no site amorexigente.org.br. Lá dentro existe um instrumento chamado Localiza-E. AE de Amor Exigente, AE, Amor Exigente, localiza de localização, Localiza-E. Você clicando ali, vão pedir para você o seu CEP e o próprio site vai te direcionar ao grupo mais próximo da sua residência. Lembrando que esta conversa foi gravada na época da pandemia e muitos dos nossos grupos não estão atendendo presencialmente, mas você entrando em contato com o líder deste grupo, que o Localiza-E vai lhe dar o contato dele, ele vai poder te dar o link da reunião virtual que está acontecendo. Sim, continuamos fazendo reuniões, não só nacionais, que também no site você vai encontrar o link,
mas reuniões regionais. Então, se você mora na freguesia do O, o Localiza E vai lhe dar perto da freguesia qual é o grupo mais próximo e o telefone do líder do grupo, que vai poder te dizer o link da reunião não presencial nesse período de pandemia. Muito bom. Fique só, venha para o Amor Exigente. Amor Exigente funciona, dá certo, é de graça e transforma a sua vida, lhe trazendo mais espiritualidade. Somos um grupo, importante se falar isso, viu, Gleda? Nós somos um grupo pluralista, acolhendo pessoas de todas as religiões. Ah, sim, sim. Nós somos um grupo pluripartidário, recebemos pessoas de todos os partidos políticos, porque nós recebemos pessoas que estão precisando de tratamento, que tem um único objetivo: salvar vidas. Então, realmente, estamos de braços abertos, somos um grupo muito acolhedor, você vai se sentir muito bem acolhido, venha fazer parte disso que nós atualmente chamamos uma grande família, viu, Gleuda? Sim. A família E, porque entrou lá dentro, realmente se sente pertencente e participante. Muito bom. Luiz, Fernando, muito obrigado pela nossa conversa. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa brilhante, né, apresentação do Grupo Amor Exigente. Eu sou suspeita porque eu sou fã desse movimento, desse programa Amor Exigente, e sei que muitas famílias se transformaram, de fato, como o Luiz colocou, uma questão de comportamento, né? Luiz Fernando, muito obrigado. Mande um abração para o Miguel, né, que o Miguel Tortorelli também, que é um grande parceiro do Amor Exigente também, que de vez em quando a gente conversa também, e que fica aqui também à disposição. Vou colocar o link de vocês também no nosso canal aqui para o pessoal acompanhar e também ir procurar o Amor Exigente. Então, gente, quem está com problema familiar aí não precisa chegar no limite, né, o uso do crack, ou no limite que a pessoa vira um dependente químico. Está com uma situação de conflito familiar, não sabe como lidar na sua relação familiar? Procure o pessoal do Amor Exigente, porque eles têm dicas bem interessantes, com princípios bem importantes para a nossa vida em sociedade, tá bom? Luiz Fernando, obrigada, viu? Gratidão, Gleuda, tuas ordens. Muito obrigado. Continue fazendo esse trabalho bonito que você faz. Obrigada. Pessoal, obrigado.